Vamos colocar em pé. Nós vamos iniciar hoje nosso terceiro estudo. O nosso terceiro estudo está na nossa apostila, na página 34, né? E eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe. Se foi bênção para você, você passe para frente, né? Compartilhe com seus amigos, que isso é um material para a gente crescer na vida. Vamos orar. Senhor nosso Pai e grandioso Deus, nós agradecemos esse privilégio de estarmos juntos aqui nessa noite para meditarmos na Tua Palavra. Seja uma noite proveitosa, Deus. Que o Teu Espírito tenha domínio sobre cada um de nós. Que o Teu Espírito tenha liberdade sobre nós, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós selamos este lugar no poder, no nome do Senhor Jesus. Clamamos a cobertura do sangue do Cordeiro sobre cada vida que ainda vai adentrar este lugar, ó Deus. Cada vida que já está aqui e aqueles que estão chegando, que o Senhor já venha, ó Deus, protegendo, cuidando, no Teu nome, Jesus. Selamos este lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que seja uma noite de libertação, uma noite de refúgio, de renovação espiritual. Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Poder sentar. Nós estamos no nosso estudo 3, né, que é a esfera espiritual. Esse estudo é um complemento para a gente entender a luta que a gente está trabalhando. Então é importante a gente discernir isso que está acontecendo, por que está acontecendo, né? Então nós vamos aprender nesse estudo 3 sobre a esfera espiritual. A esfera espiritual é algo que é constante na nossa vida. Nós não éramos um ser natural, nós aprendemos aí, né? Nós éramos natural. Houve um novo nascimento, você se tornou uma pessoa espiritual. Então agora você precisa aprender o que é essa esfera espiritual, que você vai ter que conviver e aprender a lutar dentro dela. Quando a gente conhece o que Deus tem para nós, nós lutamos de uma maneira diferenciada. Nós lutamos com sabedoria. Então esse processo de aprendizado, de aprender a palavra, nós oramos bastante aqui, não oramos? Nós renunciamos aos nossos pecados, nós colocamos na presença de Deus, nós oramos oração de cura da nossa alma, das lembranças. Mas importante a gente trabalhar o estudo da palavra. Quem liberta não é Jesus? Jesus não é a palavra? Então esse poder da palavra é importante para nós. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, quando o crente ele começa a entender que tem um mundo espiritual, o homem de Deus que nasceu de novo, ele vai ter que aprender a lutar com as armas espirituais. Muita gente está na igreja e não entende esse mundo espiritual, não entende que existe algo à parte do que a gente com os olhos da carne consegue enxergar. As pessoas vivem como se tudo fosse normal, e nós precisamos entender, porque nós vamos lutar contra esses seres espirituais. Então na nossa casa, no nosso trabalho, não é tudo que acontece porque tem que acontecer. E nós temos que intervir de uma forma de fé, de poder da palavra de Deus, porque isso vai fazer a diferença para nós, na nossa comunhão dentro de casa, como que a gente está vivendo, né? A Bíblia, a palavra de Deus, é o livro que trata em muitas passagens de uma realidade diferente da realidade do mundo físico, ou seja, a realidade da esfera espiritual. A palavra de Deus nos mostra como espírito, alma e corpo. Só que as pessoas vivem só na esfera do corpo e da alma.
eles não trazem a esfera espiritual do sobrenatural, eles vivem como se não houvesse outro mundo, se não houvesse outra esfera. Então, o apóstolo Paulo referiu-se várias vezes à esfera espiritual, com as expressões, lá em Efésios 1:3, regiões celestiais. Lá em Efésios 1:20, 2:6 e 3:10, fala assim, lugares celestiais. E Efésios 6:12 fala de regiões celestes. A região celeste que ele fala mesmo é os ares. É os ares, aquilo que nos rodeia. Esses seres, eles estão por aí. E nós precisamos discernir essa luta. Quando Deus quer, Ele vai abrir os olhos nossos. Mas quando Ele não quer, mas a gente precisa saber que existe. Então, quando eu vejo, eu estou numa luta, eu sei que essa luta, eu não tenho que lutar contra fulano de tal. Às vezes fulano de tal está fazendo alguma coisa que está prejudicando você, que está te incomodando, e você está incomodado com a pessoa. Você não luta espiritualmente contra aquele que está agindo através daquela pessoa. Então o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode focar na pessoa, mas ele tem que focar nos espíritos que estão induzindo aquela pessoa a praticar aquela coisa. Ah, mas pastor, está fazendo porque ela quer. Muitas vezes a pessoa faz sem perceber até que está fazendo, porque ela é direcionada por essa ação espiritual para te prejudicar. Aí o crente não vigia, ele se levanta na carne do mesmo jeito contra aquela pessoa. Ele vai lutar na carne. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, versículo 12. 2 Reis, capítulo 6, versículo 12. Abra sua Bíblia aí, vamos dar uma lidinha rápida. Você vai ver que o profeta Eliseu era profeta em Israel nessa época. E aconteceu um fato muito interessante, que o rei da Síria, ele chamou os servos dele, versículo 11, assim: então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, ele disse: não me farei saber quem de nossos é pelo rei de Israel? Porque o rei de Israel, toda vez que o rei da Síria fazia uma cilada para o rei de Israel, Deus revelava para Eliseu, e Eliseu falava: olha, cuidado com tal e tal lugar, não passa lá não, que vai ter uma cilada lá. Aí toda vez que frustrava a cilada do rei da Síria, ele começou a questionar. Então aqui a partir do versículo 12, ele diz assim: como que isso está acontecendo? Quem que está contra nós? Aí alguém falou: ó rei, é o profeta Eliseu que está em Israel, ele faz saber o rei de Israel as palavras que tu fala no teu quarto de dormir. Aí o rei da Síria falou: então vai lá e pega esse profeta, vai lá onde ele está e pega esse profeta e traga ele aqui. E a palavra, versículo 13 é assim: e ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram de saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram à noite e cercaram a cidade. Não era pouca gente não, era muita gente que estava trabalhando ali naquele sentido. Então o rei, o servo, do homem de Deus, levantou e olhou, levantou muito cedo, versículo 15, diz assim: olha, tem um exército aí fora. E o homem de Deus, muito tranquilamente, falou para ele assim: olha, mas não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas por que havia uma tranquilidade no homem de Deus, e aquele moço dele, o servo dele, estava tão aflito? Porque aquele moço, ele estava vendo somente a realidade dos olhos da carne. Ele não estava vendo a realidade que estava acontecendo ali. Aí Eliseu olhou
E ele orou, né? Versículo 17, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu penso assim, que naquela hora que ele viu, aí ele perdeu o medo, porque a gente tem medo daquilo que a gente não consegue discernir. E você, como homem de Deus, mulher de Deus, precisa aprender a entender que o mundo espiritual, ele está muitas vezes ao nosso comando também. Muitas vezes precisa nós exercermos o comando, a autoridade que nos foi dada no nome de Jesus e lutar dentro da nossa casa. Repreender os demônios que estão perturbando a sua vida, seu relacionamento conjugal, seu relacionamento com sua família, e você trazer uma realidade de Deus ali. E quando Eliseu orou, ele disse assim, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio. Então, quando os olhos dele foram abertos, ele começou a ver o sobrenatural, o mundo espiritual. Então, é importante você saber que existem seres espirituais junto conosco aqui. Nós não estamos sozinhos aqui. Ah, pastor, você está falando que tem anjo da guarda? Não, estou falando que tem anjos que acompanham a nossa vida mesmo. É uma realidade, gente. São coisas sérias, porque o Senhor, Ele dá ordem para que os anjos ao nosso respeito, para que nos guardem, nos proteja. Então, quando Eliseu deu a ordem, orou a Deus, o que aconteceu? Os olhos do moço abriu. E ao mesmo tempo que os olhos do moço abriu, Eliseu orou: agora, Senhor, fere de cegueira os outros inimigos. E na mesma hora, todo o exército ficou cego. O mundo espiritual, é importante a gente discernir ele. Esse discernimento vem porque quando o profeta viu-se como alvo direto do inimigo de Israel, os sírios, e isso por uma razão muito peculiar, porque ele dizia ao rei de Israel as palavras que o rei da Síria falava na sua cama de dormir, ou seja, Eliseu delatava ao rei de Israel como espião, porque Deus falava com ele. Por essa razão o rei da Síria enviou aquelas tropas, e quando se você continuar lendo aí em 2 Reis 6, de 8 até o 23, você vai ver como é que terminou. Eliseu feriu de cegueira, orou, e Deus feriu de cegueira todo aquele povo, todo aquele exército inimigo. Aí Eliseu pegou aquele povo, falou assim: agora vocês vão me seguir, e levou eles até Jerusalém, perante o rei de Israel. E quando ele colocou Israel, o rei de Israel falou assim: vamos matar todo mundo. Eliseu falou: ah, não, você mata quem você conquistar, esse você não vai matar não. E pegou, liberou, abriu os olhos, orou de novo para eles verem, e deu comida para eles, e mandou eles de volta para a Síria. Então, quando a gente vai vendo assim que o espiritual só vai agir quando o homem e a mulher de Deus aprende a exercer poder sobre o espiritual. Mas pastor, mas não é Deus que faz? Deus não sabe o que eu preciso? Deus não manda você orar? Sim ou não? Ele não sabe o que você precisa? Por que você tem que orar então? É para você reconhecer a sua necessidade, se humilhar e se colocar na dependência de Deus. No mundo espiritual também, nós precisamos aprender a exercer a autoridade que nós temos em nome de Jesus. Nós temos que parar de ficar só chorando: ai Deus, por que isso aconteceu comigo? Essa luta. Entenda o processo que você chegou naquele problema, o momento que você chegou naquela luta, o porquê que você chegou, porque muitas vezes nós proporcionamos aquele negócio. É numa palavra mal colocada, é na hora da ira, da raiva, que você chega num processo ruim, sim ou não? É numa hora de fazer sem pensar, falar sem pensar, a gente chega num processo ruim. Então Deus quer que nós reconhecemos aonde a gente errou,
voltemos ali, pedimos perdão, quebremos as cadeias que o inimigo colocou sobre nós por causa do... O pecado não são cadeias? O pecado não prende ao homem? Se o homem de Deus, a mulher de Deus peca, ele fica amarrado. Aí ele quer ler a Bíblia, ele quer fazer opção de coisa, não consegue, porque ele não entende que os pecados precisam ser confessados, renunciados e quebrado aqueles laços malignos que eram na vida dele. Então, quando nós vamos destacar aqui essa existência dessa realidade, a realidade espiritual daquele momento, Eliseu e seu moço viram por permissão de Deus. Uma coisa é importante, as visões que Deus dá, ela é com permissão dele. O que é isso? Eu não tenho uma visão aberta. No espiritismo, na seita esotérica, existe a visão aberta. Você já viu aquele negócio que prega aqui na testa? Que é um símbolo muito usado no hinduísmo, na Índia. Aquele símbolo é um símbolo de visão aberta, espiritual, onde a pessoa começa a ver espíritos em todo lugar e vê mesmo. Mas é importante você saber que eu e você não precisamos ficar vendo demônio. Você não precisa ficar vendo demônio que está aqui. Você precisa ver aquilo que Deus quer que você veja. A hora, você discernir, porque muitas vezes Deus dá visão. Eu tenho visões do que Deus mostra, dos anjos de Deus na nossa vida, nos acompanhando, mas é quando Deus permite. Mas a fé e a convicção de que Deus está conosco é algo muito importante para nós. Então, as tropas espirituais do Senhor, elas estavam batalhando nas esferas espirituais e foram atuando segundo o que Eliseu comandava no mundo físico. Eliseu orou para os olhos do seu servo abrir e os olhos dele foram abertos. Elias orou para que a tropa ficasse cega e elas ficaram. Ele orou para que eles vissem de novo e eles viram. Por que você deixa as coisas tudo acontecer? Você já fez tudo de errado. Não tem aquela situação que a gente faz algumas coisas erradas, né? E fala, e ficou nervoso, e aquela coisa toda. Aí eu vou lá, reconheci que eu fiquei nervoso mesmo, estava errado. Mas o que é o processo que vem para mim? Eu peço perdão para Deus, eu peço perdão. Muitas vezes é o nosso cônjuge que sofre mais com a gente mesmo, né? Na hora da ira, na hora da raiva lá. Aí você pede perdão, você entra nesse processo de Deus cuidar de você entender o que está acontecendo à sua volta e você aprender e reconhecer que não é o que você vê, mas é o que Deus quer que aconteça na sua vida. Quando nós vamos entender isso, os homens nesse mundo, infelizmente, até mesmo os crentes, eles nem sempre levam em conta essa realidade. Que realidade é essa? A abertura à realidade espiritual. E isto por uma razão básica. É uma realidade que não é visível com os olhos do nosso corpo. Então a realidade espiritual a gente não consegue enxergar com esses olhos. Mas você não teve uma experiência com Deus? Você não tornou um homem espiritual, uma mulher espiritual, quando você aceitou Jesus? Se você tem dúvida desse assunto de homem natural, homem espiritual, pegue os vídeos novamente lá, escute novamente com atenção, estude, porque não é só escutar, tem coisa que você tem que parar, largar tudo que está fazendo e escutar. A gente está postando toda essa sequência de aulas agora e a gente vai continuar postando. E todos os links das outras aulas vão estar lá nos comentários, lá no post do vídeo. Então volte lá, é um assunto complexo, muitas vezes você nunca ouviu esse assunto. Então, como é que é a base do aprendizado? Qual que é a base do aprendizado? Repetição. Tanto é que se o aluno repete, ele não faz a prova direito, ele repete. Antigamente repetia de ano, a gente falava lá o repetente, aquele lá é um repetente. Porque ele estava repetindo. Então o mundo espiritual existe, mas você consegue ver o que Deus quer que você veja. Mas tem pessoas que têm dificuldade de acreditar nisso. Eles param. Se eu não vejo, não existe? Não. Deus não fala dos anjos que visitaram Abraão. Deus não fala desse movimento
dos seres espirituais junto com Eliseu. Então o mundo espiritual existe. Não é um mundo assim. O mundo espiritual é mais real que o próprio mundo que a gente vive, gente. Não é o mundo espiritual que é o mundo de Deus? Deus é espiritual. Então, quanto é importante você entender que as coisas que estão acontecendo com você, ela tem um proceder, ela tem um fato, existe seres perturbando você. E o crente muitas vezes está ouvindo as vozes, ouvindo aquelas vozes, perturbando ele, perturbando, e ele não consegue falar assim, em nome de Jesus, espírito maligno que está perturbando a minha mente, eu ordeno que você saia da minha mente. Mas pastor, você está falando que tem um espírito maligno na minha mente? Ele não precisa estar na sua mente. Não quer dizer que você está endemoniado, quer dizer que ele vai perturbar você enquanto ele puder, até você precisar ir lá e repreender aquele espírito. Eu te proíbo. Quando tem um pernilonguinho na sua orelha lá, né? Como é que você faz? E todo dia, é gostoso dormir com aquele barulhinho, né? Que vem lá dentro do seu ouvido, é uma delícia. Você tem que tomar uma atitude, não tem? Ou você vai lá, pega uma raquete, procura o pernilongo, que ele é danado para esconder, né? Ele é danado para esconder aquele bicho. Aí você não acha ele, acendeu a luz, ele some, e você enche o quarto de veneno e fica envenenado também. Ou você põe uma cobertura, protegendo a sua cama. Já viu aquelas coberturas de neném? Põe um véuzinho daquele na cama, você está vendo os bichos unir lá fora, fala, aqui dentro eu estou protegido. Aí dorme gostoso, né? Se você não tem, aproveita e faz um para você ver. Muito bom. Quando nós trazemos a cobertura de Jesus, do sangue sobre a nossa cabeça, quando aquelas mensagens, aquelas vozes estão vindo perturbar a minha mente, eu estou ficando louco. Então, meu filho, trabalha a sua cabeça, sabe que tem essas vozes aí, Deus permite para você aprender a lutar contra elas. Agora, se você não acredita, o que o diabo vai soprar na nossa cabeça? São coisas que vão fazer eu e você nervosos, que vão tirar a sua paz. Então o mundo espiritual está aí batalhando contra nós. Mas eu não estou vendo ninguém, só pode ser da minha cabeça, pastor. Não quer dizer que você ouve essas vozes, que elas são da sua cabeça. Não é dizer que certas coisas, incitando você a fazer outras coisas, que é sua. O diabo, ele assopra as coisas dentro da sua cabeça e da minha, como se fosse eu. Eu estou com vontade de fazer aquilo, mas eu nem estava pensando naquilo, de repente vem aquela vontade. Você acha que veio de onde? Um espírito maligno quer induzir eu a pecar. Sabia que o pecado, o desejo de pecar, de fazer certas coisas erradas, vem na hora que você está nervoso? Vem na hora que você está bravo, que está indignado, aí vem aquela coisa para você brigar, para você falar, para você ir para o pecado, ir para a pornografia, roubar, fazer alguma coisa ruim para alguém, porque você está nervoso, está desguarnecido, a sua carne está irada, seu batimento está a 1000, por isso você tem que acalmar, por isso que a gente aquieta, sempre a palavra de Deus manda a gente aquietar, o espírito de mansidão, que é o fruto do Espírito, trazer a paz para nós, isso é muito importante, vai fazer a gente ter uma vida real com Deus. Você precisa lutar confiando em quem é poderoso, não é Deus que cuida de você? Se nós lutarmos segundo as bases bíblicas, nós vamos ser sempre vencedores. Às vezes a pessoa acha que ser vencedor é não ter luta. Não, gente, ser vencedor é você ter a luta e vencer as lutas. Eu pedi para Deus me dar vitória e tem porção de luta. Não está certo um negócio desse? Como é que você vai ter vitória se não tiver a luta? Como é que você vai crescer, se preparar, se você encara os problemas sempre com um pé atrás, sempre reclamando, sempre falando, Deus, eu não mereci esse problema. Não, fala, Senhor, eu não sei o porquê desse problema. Fui visitar uma irmã hoje na Santa Casa, e ali orei por ela, orei pela mãe dela, aí a senhora do lado, orei por ela também, né? Só que é uma oração, orei, falei da palavra. Aí eu estava saindo do outro quarto, foi pedir oração também. Moço, você não ora aqui no nosso quarto? Eu falei, oro. Aí cheguei lá, uma senhora, e ela estava com um tumor nos seios, e
tumor feio, tá meio tampado, meio aparecendo, né? Assim, as características daquele tumor. Falei, o negócio não está legal. E ela estava sendo enviada para casa ainda, né? Naquela condição. E eu preguei a palavra para ela, orei com ela e falei assim, só não entende por que está acontecendo isso com a senhora? Ela falou, não. Eu falei, eu também não entendo muita coisa, mas tem hora que a gente tem que aprender, é até agradecer a Deus, até nas horas difíceis que a gente está passando, porque Deus, Ele tem propósito para nós. Fala assim, ora para Deus da seguinte forma, Deus, por que o Senhor permitiu isso aqui? Não, Senhor, isso aqui vai fazer eu aproximar do Senhor de que maneira? Ensina eu a aproximar do Senhor. É isso que é as lutas, irmãos. A luta não é para você ficar revoltado, ficar brigando com Deus. A luta é para você aproximar de Deus, e Deus vai dar um escape para você. Às vezes a gente reclama das lutas, mas quando a gente quer que os outros mudam, quando quem tem que mudar somos nós mesmos. Então vamos continuar aqui. Quando alguém cai endemoniado, falando grosso, né? Retorcendo, você já viu? Xingando, gritando, totalmente fora de controle. Você já viu a situação? Que a pessoa vem para a igreja, você vai orar por ela, cai no chão, estrebuchando, xingando, e forte que nem sei o quê. Às vezes é uma pessoa raquítica, magrinha, mas é uma força demoníaca, realmente. A gente vai ver essas pessoas, aí a gente vai orar, a pessoa totalmente introvertida, ela não tem coragem de fazer uma cena dessa, e ela fica endemoniada. Então aí a pessoa, a igreja fica toda espantada, olha, existe demônio mesmo. Não, gente, essas coisas reais, não precisa acontecer uma coisa mais grave para você entender esse processo do mundo espiritual. Na realidade, a manifestação de um espírito maligno é algo que está acontecendo na esfera espiritual e que você pode ver também no mundo físico. Então, quando a pessoa fica endemoniada, aquele espírito que está dentro dela, ele tenta se expressar. Tanto é que a pessoa fala de uma forma diferente, um outro vocabulário, né? Então, a realidade espiritual é muito séria. E você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa começar a perceber que as coisas que estão acontecendo com você têm uma conotação muito mais espiritual do que física, do que sentimental. Nós precisamos, você não quer ser um vencedor? Então você tem que saber o que está acontecendo com você. Se eu sei que tem um buraco ali na frente, eu não vou passar direto ali. O que eu vou fazer? Desviar daquele buraco, arrumar um outro caminho ali que eu vou estar protegido. Então agora você vai cego, você vai cair no buraco igual todo mundo. Não, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Então coloque, posiciona como uma pessoa que entende o mundo espiritual. As pessoas também não acreditam no mundo, até que sofrem as consequências de um trabalho espiritual. Macumba pega? Você acredita que pega? Hein? Você acredita que pega macumba? Hein, Alcides? Você acredita? Você não acredita que pega? Gente, se a pessoa está sem a proteção de Deus em Cristo Jesus, macumba pega mesmo, gente. Os trabalhos de feitiçaria, o mundo espiritual maligno, ele é muito real, e as pessoas estão só vê esses acontecimentos terríveis acontecendo na vida das pessoas, e ela precisa entender que ela precisa transformar. Eu tô na igreja, mas eu tô com a vida cheia de aberturas, tô com a vida toda cheia de brechas, né? Cheia de coisa errada. Eu venho na igreja, porque às vezes a pessoa vem na igreja, mas ela está fazendo porção de coisa errada. Ela está se colocando de uma maneira errada na sua vida própria com Deus. Ah, ninguém está vendo, ninguém está vendo. O mundo espiritual é muito perto de nós, e nós precisamos perceber disso. Então, quando as consequências de um trabalho de macumba, mas pega contra crente, se o crente não exerce o poder da palavra, ele não tem entendimento, e ele tem uma vida igual de um ímpio. Você sabia que tem crente que tem a vida igual ou pior que uma pessoa que não conhece a Deus?
ele mente, ele rouba, ele faz opção de coisa. Você acha que essa macumba, ele está com as brechas tudo na vida? Os demônios vão vir e vão, porque eu já orei muitas vezes nesse sentido, por pessoas que se denominavam crentes e ficaram endemoniadas. E caíram possessos numa outra linha, falando uma voz diferente, né? Uma voz que não era característica daquela pessoa, e a gente teve que expulsar os demônios. Então é uma coisa muito séria isso. Quando ocorre de ter uma visão permitida por Deus, em que a pessoa vê anjos ou vê demônios. Eu lembro sim que, ter visões, era sempre, eu buscava em Deus. Deus sempre me deu muitas visões. Visões de anjo, visões de coisas que Ele queria revelar. Às vezes uma pessoa foi pedir oração para mim. Aí a pessoa falou assim, começou, né? Pastor, fala alguma coisa. Deus tem uma palavra para mim. Eu falei, Deus tem uma palavra para você. O que Ele está mostrando? Ele está mostrando um cadeado desse tamanho, está colocando na sua boca e trancando sua boca. Verdade. Aquela pessoa estava num falatório, gente. Depois que a gente foi ficar sabendo, a pessoa estava num falatório, uma coisa terrível, criando muitas contendas. E a gente tem as visões. Outra feita, um amigo meu, um pastor, foi na minha casa e falou, pastor, você não faz uma oração, tira uma palavra? Eu falei, irmão, eu não tiro uma palavra, a gente não tem esse costume de tirar palavra. Então acha um texto, lê para mim. Eu falei, então vamos orar. Aí oramos um texto, não lembro o texto que nós lemos para ele. Ele falou, o que Deus está falando comigo? Eu falei, vou orar a Deus. Eu orei a Deus, Deus falou assim para ele, fala para ele que se está ruim. Falei, está ruim? Ele falou, tá. Deus manda falar que vai piorar mais um pouco. Mas Ele fala para você que o que você tiver que piorar, Ele vai te ajudar. Passou uma semana. Uma semana ele deu um infarto. Ele estava reclamando que a padaria dele estava indo para baixo, estava, né, falindo. Aí passou uma semana e ele teve um infarto. A hora que ele estava indo na maca, ele lembrou que Deus ia dar escape. Aí ele tranquilizou o coração dele. Deus vai dar escape. Mas olha quanta coisa importante a gente vê que o mundo espiritual, Deus revela, Deus fala, Deus opera maravilhas. Então quando a gente entende que a visão espiritual existe, mas nós ensinamos aqui também que existe a visão espiritual maligna. Muitas vezes a pessoa tem uma visão lá no centro espírita e vem para a igreja. E chega na igreja, ela não renunciou àquelas visões. Aí ela começa a ter visões espíritas dentro da igreja. E vê demônio em tudo quanto é lugar, e vê isso, vê aquilo. Mas irmão, só vê demônio, não é possível um negócio desse. Aí é onde que a gente entra com as renúncias daqueles dons, pedindo perdão para aquelas práticas espíritas, malignas, esotéricas, renunciando àqueles dons, renunciando àqueles poderes paranormais que tinha. Por isso que é importante as renúncias. Quando a pessoa renuncia os dons que o diabo deu, as coisas paranormais, para agora receber quando Deus quiser. Deus não vai dar as coisas só para a gente aparecer. Deus vai dar as coisas para você crescer na presença dEle. Aí a pessoa tem medo de ficar sem dons, sem aparecer. Não é assim que Deus quer a gente. Deus quer a gente firme nos propósitos dEle. Nós temos que ter dons. Então, estas e muitas outras são ocorrências do mundo espiritual que de um modo ou de outro podemos experimentar e que atestam de que de fato existe uma outra esfera, a espiritual. Existe uma esfera espiritual que convive conosco. Não digo nem paralela, é tudo inserido, né? Uma coisa que a gente não vê, mas que é real. Diante do que acabamos de ver, convém destacar uma situação agora. Apesar de normalmente não podermos vê-la, a esfera espiritual é real. E há possibilidade que com ela travarmos contatos. Nós como seres espirituais, você não é um ser espiritual? Você crê nisso? Né? Você que não viu ainda do ser espiritual, né, Kleber? Você pode depois mandar o link para você recuperar esse estudo lá, aprender lá. Então, nós somos seres espirituais, então nós precisamos ter contato com o mundo espiritual.
Se você quiser lutar com o diabo só na sua força, você não vai conseguir. Você tem que trazer o poder do sangue de Jesus sobre a sua vida, tem que trazer o poder do nome de Jesus sobre a sua vida. Nós vencemos não é porque nós somos bons, gente. A pessoa fala assim: eu vou lutar contra o diabo quando eu tiver sem pecado nenhum. A Bíblia mesmo fala que aquele que não diz que não tem pecado não é mentiroso. Nós vamos lutar no mundo espiritual porque o sangue de Jesus é sobre nós, porque Jesus derramou sangue por nós, Ele nos capacitou, Ele nos chamou a ser guerreiro, Ele nos chamou a ter uma vida perante Deus e uma vida de vitória. E Ele vai te capacitar com as armas espirituais. As armas espirituais são a oração, é trazer a renúncia, repreender os demônios verbalmente. Porque às vezes, sabia que o demônio não consegue enxergar, saber o que você está pensando? Os demônios não sabem o que você pensa. Eles começam a saber quando você fala assim: o meu ponto fraco é esse. E conversa com o outro e fala, aí ele não está ao redor. O ponto fraco daquele crente lá é esse, então eu vou. Ele vai pegar onde? No ponto fraco. Por isso que quando nós oramos, quando nós conversamos de coisas espirituais, nós selamos o lugar, nós repreendemos qualquer embuste maligno, porque há uma autoridade no nosso orar. Eu sei porque uma certa feita nós fomos orar para uma mulher, e ela era um pouquinho maior que eu, assim, tinha que olhar para cima, e ela devia dar uns 2 assim, né? Forte, não era gorda, era forte. Aí que ela pegava um banco da igreja, que tinha que pegar 2 homens, ela levantava num braço só. Meu Deus, sabe como é que os homens de Deus seguravam ela? Um dedinho só, colocou lá, amarrava, e aquele demônio tinha que obedecer. O mundo espiritual é muito próximo de nós, e nós precisamos aprender a lutar. Por isso que nós estamos aqui, aprendendo, discernindo, aprendendo a ver. Por que você está bem, de repente vem aquele peso, aquele vazio, aquela angústia? Você tem que trazer a presença de Deus de novo em você. Você tem que trazer a alegria da caminhada. A luta não quer dizer que você tem que ser triste, irmão. A luta quer dizer que você tem que trazer o gozo da alegria através do poder da palavra. Então você está em luta e ficou triste? Repensa aí o que está acontecendo com você. Por que você veio? Estava tudo bem, o que aconteceu que você ficou triste? O homem, o que está acontecendo? Nada, é assim como fala, né? Nada, e está lá no cantinho dele. E a mulher também não se comunica, mas é importante você saber que há um agir espiritual maligno contra nós, mas também há um agir espiritual de Deus em nosso favor. E nós precisamos usar desse poder para a glória de Deus, né? Conceitos espirituais. Até aqui, está entendendo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vou abrir os espaços. Por isso que é importante você ler, você estudar em casa. Por isso que eu mando lá. Eu não tenho apostila. Pastor, não tem, mas você tem. Eu mando lá para você em PDF, você imprime, você... Pergunta. Então nós vamos chegar lá. Nós precisamos entender o conceito de espiritual. Vamos ver aqui os conceitos espirituais. A Bíblia, em muitas passagens, está se referindo a realidades que não são do mundo físico, mas que estão acontecendo, ou que já aconteceram, ou que acontecerão. Olha aqui, está dando um nó na sua cabeça, mas é para dar um nó mesmo, sabe por quê? Nós temos cabeça para quê? Para pensar, gente. Deus deu cabeça para você exercitar a sua cabeça, pensar com sua própria cabeça, e usando palavras do mundo físico para expressar coisas, realidades espirituais. Deus, Ele tem que revelar o espiritual de forma que nós, com a nossa cabecinha, consigamos compreender. Depois do pecado, o homem antes do pecado, ele tinha uma capacidade mental de 100%.
Sabia disso? 100%. Deus criou ele semelhante criou o homem semelhante a ele mesmo. Vamos criar o homem semelhante a nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o homem pecou, essa comunhão com Deus foi o quê? Cortada. Hoje, o homem usa 6% da sua capacidade mental. E quando chega um gênio, igual Einstein, igual outro gênio por aí, chega às vezes a 9%, 10% da sua capacidade. Nós, quando formos transformados à imagem, aquilo que Cristo é, imagina como que nós vamos ser. Por isso que nós vamos entender tudo. Deus é um milagre que nós como crentes aguardamos. A ressurreição dos mortos, aguardamos a nós que estamos vivos, sermos transformados. Isso ocorre porque nem sempre em nossa linguagem humana, então quando Deus quer revelar o mundo espiritual, essa cabecinha de 6%, ele tem que arrumar umas figuras de linguagem. O que é uma figura de linguagem? É algo que mostra outra coisa. Ele tem que mostrar uma coisa para a gente entender outra coisa. Então ele vai falar algumas coisas importantes aqui, né? Há palavras para exprimir conceitos espirituais. Em muitos casos, as palavras empregadas são as melhores que permitem nos comunicar o que Deus quer nos transmitir. Mas essa comunicação tem que ser entendida espiritualmente e não racionalmente. A própria palavra esclarece sobre isso dizendo: o homem natural. Quem que é o homem natural? Quem que é o homem natural? O homem que não tem uma comunhão em Cristo Jesus com Deus. Esse é o homem natural. O espírito do homem natural, ele está morto para Deus, mas não está morto para as coisas espirituais malignas. Então o espírito do homem natural não tem contato com Deus. Ele não entende. Então o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele não consegue entender os princípios de Deus. Para ele é muito difícil, porque ele não nasceu de novo. Ele não tem o seu espírito vivificado através de Cristo Jesus. Então o homem natural não pode entender, porque as coisas espirituais se discernem, se entende espiritualmente. Quando nós vamos crescendo na casa de Deus, é muito sério quando a gente vê as pessoas na casa de Deus, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e ela nunca cresce. Sempre um menininho, uma menininha espiritual, sempre fazendo birrinha. É tão ruim quando a gente faz birrinha, né? Eu vejo, às vezes eu faço umas birrinhas lá, depois eu falo, meu Deus, só tua misericórdia mesmo, né? Misericórdia de Deus quando a gente faz, sabe que está errado e cisma e continua fazendo. Até quando a gente vai isso? Aí tem que vir o pai com a cinta bem, como é que não é cinta não, né? É a varinha lá de marmelo, dá umas varadinhas, aí o filho fica pianinho de novo, né? E às vezes a gente precisa levar umas varadas de Deus para aprender a entrar no eixo de novo, né? Aprender a se posicionar como homem, como mulher de Deus. Nós somos filhos, por isso que Deus vai corrigir a gente. Você é filho de Deus? Tem certeza? Você é filha também? Tem certeza? Então Deus corrige quem Ele ama. Ele corrige aos filhos. É assim que funciona. Quando eu entendo o processo de Deus trabalhando na minha vida, então a expressão homem natural refere-se ao ser que nasceu segundo a carne, conforme vimos já nos estudos anteriores. Por isso que essa sequência é importante para você. Manter a sequência aí dos estudos, né? Você progredir, vai entendendo. E as coisas muitas vezes não entram na nossa cabeça assim de uma vez, gente. Você precisa escutar uma vez, escutar 2, escutar 3, escutar 4, escutar 5, até você entender. E a coisa vai entrando na sua cabeça e você vai crescendo espiritualmente. Eu lembro que quando chegava o professor de matemática na sala, eu estava no ensino médio, e quando
ele entrava na sala, ele mostrava os problemas lá. Primeira vez eu não entendia nada. Todo mundo ficava... Eu falava assim, gente, fica calmo. Amanhã ele vai passar de novo e eu vou entender. Porque na primeira vista as coisas parecem difíceis. Aí passava no segundo dia, explicava, pronto, já entrava na cabeça, conseguia entender. Então eu sabia que tinha um tempo para eu assimilar certas coisas. Tem um tempo para a gente entender, mas você precisa exercitar a sua cabeça nisso. O homem natural refere-se ao ser que nasceu segundo a carne, conforme vimos. Ele não pode entender as coisas reveladas pelo Espírito de Deus, conforme nos diz Paulo. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, somente o homem espiritual, aquele que nasceu de Deus, quando ocorreu a sua conversão, pode ter o Espírito Santo, pode entender as coisas do Espírito. Então, você aceitou Jesus? Tem certeza disso? Você tem certeza que você nasceu de novo? Isso é importante você ter certeza, porque essa certeza, Jesus não falou assim, eu vou para o Pai, e vou enviar quem? O Espírito Santo, e esse Espírito vai fazer o que conosco? Vai nos ensinar todas as coisas. Mas esse Espírito que Jesus enviou, só pode falar com o homem, quando o homem nasce de novo. Quando ele abre o coração, entrega a vida para Cristo, aí a vida dele tem um outro peso, um outro sentido. Então quando nós entendemos esse trabalhar de Deus, nós vamos, para você entender essas coisas, precisa do Espírito de Deus sobre você. Ele ensinar você, capacitar, porque eu quero que você seja um homem crescido, uma mulher de Deus crescida, porque quando você é criança, você precisa de que gente cuide de você, não precisa? Que dá na boquinha, né? Que dá papinha, depois vem alimento sólido, depois vem com outros alimentos, mas você tem que chegar uma hora que você pode cuidar de outras pessoas. Hoje você pode cuidar de outras pessoas, você cresceu, mas e vida espiritual? Quem que você está cuidando? De quem que você está tratando? Sabe quando que nós começamos a crescer? Quando nós começamos a cuidar de outras pessoas. Esse é o ênfase que nós estamos tratando, o discipulado, fazer discípulo. Você tem alguém que você está ensinando alguma coisa, que você está colocando em prática aquilo que você aprendeu e passando. Quando nós ensinamos, nós aprendemos de novo. Não é assim? Os professores estão aqui? Quando eu ensino, eu aprendo 2 vezes. Eu me coloco numa posição dele, mas é delicado ensinar. Mas eu tive que estudar para ensinar isso aqui. E não é uma vez, mas quantas vezes já ensinei isso? Hoje eu passei quase o dia inteiro estudando para ministrar aqui de novo. Você não queira que aprender só num pouquinho. Você tem que trabalhar a sua cabeça, tem que exercitar, tem que gastar tempo com as coisas de Deus. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Aqui é 2,15, né? 1 Coríntios 2,15. Ele vai discernir todas as coisas. Todas as coisas inclui as coisas espirituais e as coisas físicas, naturais. O homem espiritual, você como mulher de Deus, homem de Deus, você tem que discernir. Por isso que é importante você clamar a Deus também o espírito de discernimento. Senhor, eu preciso discernir se isso é de Deus, se não é. Como é que você sabe se é de Deus, se não é? Vou te ensinar. Alguém falou alguma coisa para você, depois eu volto. Alguém falou alguma coisa para você, como é que você vai saber se é de Deus? Primeira coisa, compara com a palavra. Vê se está na palavra isso. Se você não conseguiu ver na palavra, pede confirmação para Deus. É do Senhor isso, Deus, que essa pessoa está falando? A palavra explica que uma palavra vem para exortar, instruir, né? Exortar, instruir e fortalecer. Isso vai exortar? Isso vai instruir? Isso vai fortalecer você? Ou vai colocar você lá no precipício, no buraco? É muito importante você discernir as coisas espirituais, saber julgar. A palavra de Deus diz que nós julgaremos todos. Como é que você vai julgar se você não tem nenhum discernimento daquilo que está acontecendo com você? Todas as coisas incluem as coisas espirituais. Antes de nos convertermos,
aprendemos a vida toda a raciocinar. Olha, interessante. A escola ensina a pensar espiritualmente? Ela ensina a pensar aquilo que vê, aquilo que enxerga. Nós vamos sendo ensinados isso toda a nossa vida. As pessoas não aprendem o mundo espiritual é uma incógnita. É algo assim, muito difícil das pessoas entenderem. Às vezes dentro da igreja o crente não está passando perrengue, a luta, e não orou nem um dia naquela hora. O negócio está lá, o problema está lá, ele não parou ainda para orar e pedir a Deus, dar um escape, gente. Não vou nem você não vai precisar levantar a mão não, mas só uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Você não precisa responder. Quantos de nós dobrou o joelho pela manhã hoje pedindo para Deus guardar o seu dia? Pedindo para Deus proteger você, abençoar, dar sabedoria nos planos que você vai ter. Quantos de nós fizemos isso logo pela manhã? Depois o dia transcorre, a gente esquece, né? Então guarda lá uns 10, 15 minutos pelo menos, dobra o seu joelhinho, fala com Deus, lê um versículo, um capítulo da palavra de Deus, leva 5 minutos para você ler um capítulo. Então, olha, o discernimento de preparar o seu dia, trabalhar o seu dia, nosso dia espiritual. Nós que somos espirituais, precisamos trazer as coisas espirituais. Lá no mundo nós não aprendemos nada, desde a nossa escola, nós aprendemos a pensar, a tomar decisão usando somente a razão. A razão é importante para nós. Nós vamos aprender que a nossa razão, a nossa mente, ela trabalha no mundo espiritual também. A nossa alma, a razão faz parte da nossa alma. E nós vamos aprender nos próximos etapas, nos próximos estudos, a trabalhar com essa razão. É importante eu ter uma razão, é importante eu raciocinar, é importante eu pensar, porque isso vai fazer eu executar outras coisas, está me entendendo? Conforme você imagina, conforme você pensa, é da forma que você vai agir, conforme os valores de você. Mas essa razão é função da nossa alma e da nossa mente. Se estávamos separados de Deus, então não podíamos receber revelações do Espírito Santo. Os que se envolveram no ocultismo podem ter recebido revelações do outro lado, das trevas, porque o homem sem Deus só pode ter comunhão com os espíritos das trevas, gente. Ah, mas aquela pessoa tinha uma revelação que acontecia, até fazia coisa boa, mas era de Deus? Ela tinha Cristo? Não. Então foge daquela pessoa, gente. E quantos crentes às vezes querem ouvir insinuações, profecias de quem não tinha nem Cristo? Da onde que vieram aquela profecia? Quando nós vamos caminhando aqui, como é que a gente vence a prova? Estudando, gente, preparando. Como é que você vence a prova espiritual? Mas a prova espiritual, pastor, como é que eu vou vencer? Praticando a palavra de Deus que é espiritual. Ah, como é que eu vou dar outra face? Se alguém me deu um tapa na face minha esquerda, eu vou dar a face direita? Só faz isso quem é espiritual. Quem está na carne, ele não vai levar na esquerda, ele vai querer bater o máximo que ele puder no outro. O outro bateu, ele vai apanhar do mesmo jeito. Mas é assim que a vida espiritual nos ensina? Não. Você quer caminhar 1 quilômetro? Caminha 1,5. Quer o seu sobretudo? Dá o casaco também. Mas eu vou levar desvantagem. Não, nós vamos obedecer a palavra de Deus. Olha como é que o mundo espiritual é diferente, o mundo espiritual de Deus é diferente, e a gente precisa aprender a batalhar. Porque tudo que a Bíblia nos ensina, a nossa carne fala que a gente não vai levar vantagem. Que vantagem que eu vou levar nisso de ser bonzinho, de obedecer? Tem muita vantagem que vantagem eu vou ter quando o meu cônjuge briga comigo e eu vou lá e revido? Não, quando eu me engulo, quando eu sossego a minha alma, né? Quando eu penso coisas boas. Olha, isso são lutas. A Bíblia vai dando para nós maneiras da gente agir para a gente vencer aonde? No mundo espiritual, que vai refletir no mundo físico. Porque nós não estamos vivos aqui. A sua vida espiritual vai refletir no seu físico, na sua cabeça. Conforme você age de acordo com as leis espirituais da palavra, ela vai refletir sobre a saúde, sobre a sua mente,
sobre a capacidade sua de dormir, capacidade de alimentar, saber se controlar para alimentar. Ah, por que você come muito? Ah, porque eu fico ansioso, eu comi mais do que eu precisava. Então, a palavra de Deus vai trazer calma para você, vai trazer paz e você vai se sentir controlado por Deus e vai ter controle em tudo. Mas eu tenho que falar aqui, eu estou falando, por que eu tenho que falar contra o alimento? Porque a Bíblia diz que os glutões não herdarão o reino de Deus. Mas não é sério? A gente fala de quem bebe, a gente fala de quem fuma, mas e os glutões? E aquele que não tem controle? Nós precisamos. Você acha que é fácil controlar? Lógico que não. Mas você tem que trazer a graça de Deus, a paz. Isso não são armas espirituais? Nós vamos agir no mundo físico de acordo com o que a Bíblia ensina. Nós precisamos entender. O fato que todos nós fomos treinados a usar unicamente a razão, tendo como base informações obtidas no mundo físico, logicamente trabalhadas em nossa mente, sem o uso de revelações espirituais. Toda a nossa formação escolar, do primário ao doutorado, foi desse jeito, sim ou não? Acredita no que você vê, paga o mal com o mal, fez, levou. Mas a palavra, quando você conhece a palavra, você fala assim, eu vou confiar no que Deus manda eu fazer. Deus manda eu ser bom, eu vou ser bom. Deus manda eu abençoar até meu inimigo, amar o meu inimigo, então eu vou amar. Como é que você ama o inimigo seu? Não é interessante isso? Amar não é gostar. Amar é respeitar, valorizar. Amar é escutar, fazer o bem até para aquele que você não quer. Isso é amar. Sentimentos é uma coisa, não tem nada a ver com amor. Sentimentos são expressões de gostar. O Senhor não falou assim para eu gostar de alguém. O Senhor falou para eu amar. Gostar requer um gosto, né? Agora amar não. Amar, nós podemos amar sem gostar. Eu vou gostar do meu inimigo? Você vai gostar do seu inimigo? Não, mas você vai ter que amar. Esse é o diferencial. Por isso que o Senhor falou para os homens assim, você não tem que gostar da sua esposa, você tem que amar. E uma das coisas importantes entre nós, entre a igreja, entre os casais, é aprender esse amor de Deus, que é um amor perdoador, é um amor que aceita o pedido de perdão e perdoa e trabalha o espiritual nisso tudo, né? Quando nós nos convertemos, nasceu em nós o quê? O homem espiritual. Passamos a ter possibilidade de receber revelações pelo Espírito, pois estávamos ligados a Deus. Antes estávamos separados de Deus. E agora, então, estamos ligados a Deus e o Espírito de Deus habita agora em nós. Você é um homem de Deus e uma mulher de Deus porque você nasceu de novo e agora o seu espírito recebe revelação de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então quando eu estou numa situação difícil para minha mente entender, o meu espírito recebe lá do Espírito Santo assim, eu estou contigo, João, fica calmo, tudo concorre para a glória de Deus, para o bem daqueles que amam a Deus. Não é uma coisa importante eu ouvir de Deus? Aí eu ouço aquela palavra, naquela hora difícil, o que vem? O meu espírito sossega, e eu trago a palavra de Deus. Aí quando eu ouço essa palavra de Deus, eu me sinto cheio da graça de Deus, e não deixo aquilo me atribular. E quando eu não deixo aquilo me atribular, eu não fico preocupado, eu não fico, né, de tal forma angustiado, não, eu creio na palavra de Deus, eu trago a palavra de Deus até mim. Mas por ter sido de tal forma treinado e usar tão somente a razão, o que com muita frequência acontece, e nós continuamos a raciocinar como antes, levando em conta apenas os aspectos da informação do mundo físico. Por isso que crente, o que é fé? Fé é aquilo que nós esperamos que vai acontecer, mas que a gente não viu que vai acontecer. Então eu posso esperar uma coisa boa baseado na palavra, gente. Não é coisa boa baseado no que eu quero. A fé, você espera algo bom da palavra
e traz, enxerga aquilo acontecendo, proclama aquilo com a sua boca, e isso é o mover espiritual. Agora, se você falar mal de você mesmo, falar mal do seu cônjuge, falar mal do seu relacionamento, falar mal da sua igreja, falar mal do seu pastor, falar mal do seu irmão, o que você está trazendo? Está trazendo alguma coisa de bom para você mesmo? De jeito nenhum. A nossa fé, então nós temos que entender isso. Nós ficamos apenas com a alimentação com as limitações do nosso homem natural, e deixamos de levar em conta as revelações do Espírito Santo em nosso homem espiritual. Por isso que na hora da luta você tem que parar. Você não é de Deus? Por que você não para na hora que seu coração começa a acelerar? Analisa se aquilo que está acontecendo é de fato aquilo que você está pensando. Analisa. Não, você não vai ter dinheiro amanhã, e você vai passar um aperto, e você vai passar vergonha, e você vai passar isso. Será que às vezes não vem isso na sua cabeça? As coisas não vão dar certo. Aí você para, consulta a Deus no seu coração, fala: Deus, é isso que vai acontecer? Eu vou passar vergonha, o Senhor não vai cuidar de mim. O que o Espírito de Deus vai responder para você? Então é importante, calma, deixa amanhã sossegar, deixa amanhã chegar. Creia no poder de Deus, fortalece você na presença de Deus, isso que é importante. Fortalece o seu coração na presença de Deus, que Deus vai honrar você, né? Eu vou pedir nós vamos parar aqui no slide 21, vamos continuar na próxima semana, que eu quero orar mais com você hoje. Nós vamos agora orar, vamos continuar as nossas renúncias. Você que está com o seu questionário aí, né? Nós vamos orar agora. Vamos ficar em pé, vamos agradecer esse momento na presença de Deus. Vamos orar a Deus agora, agradecendo por tudo que Ele já fez aqui, pelas nossas mentes que estão sendo abertas para a glória de Deus. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é que abre a minha mente para entender o Teu Espírito falando comigo. Vem, Senhor, e abre os nossos olhos espirituais agora, como Eliseu orou por o seu moço, ó Pai. Eu clamo agora que o Senhor abra os olhos espirituais dos teus filhos e das tuas filhas que estão ligados aqui conosco, que vão nos assistir ainda, que vão participar deste período de oração, de ensino, que os seus olhos espirituais sejam abertos agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te bendigo, ó Pai, e te agradeço. Amém e amém, Jesus.